Olá, sejam bem-vindos ao 2Click Pod, um canal onde você pode tudo. Esse é um canal que nós trazemos informação, entretenimento, nós trazemos cultura, nós trazemos assuntos diversos, seja para o seu âmbito de trabalho, para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida pessoal. O que importa aqui, nós trazemos pessoas que transformam vida, o que impacta o comércio, que impacta o mundo no seu desenvolvimento. Aqui não tem canal específico para quem é rico, para quem é pobre, é para todos, é um canal aberto para tudo e para todos. Então, se você tem uma história de impacto, se você tem uma história transformadora, se você desenvolveu algo que possa ser revolucionário e você ainda não tem essa visibilidade, vem para cá, pode acessar nosso link, fala com a nossa produção e nós vamos trazer você aqui, porque, de novo, a 2Cliques é um espaço para você, foi criado para você, é para tudo e para todos em apenas 2Cliques. E hoje nós temos uma convidada especial. Na verdade, nós temos dois convidados. Um já é meu amigo, já é de carteirinha, está sempre aqui, a gente está sempre junto, para cima e para baixo, curtindo as aventuras. É um cara fantástico aí que está um movimento que está crescendo cada vez mais, que é o Clube Note. Vocês vão entender o que é isso aí também. Mas nós temos aqui uma convidada especial que ele trouxe, agradeço já de inicial, a Jenny Garzon. É isso, falei certo? É isso mesmo. Nossa, ela é fantástica, vocês vão entender quem que é essa mulher, o que ela desenvolveu, o que ela está defendendo, qual que é o movimento que ela está fazendo esse engajamento, principalmente para o público feminino. Então, eu tenho um prazer te agradecer e um prazer te receber você. Mais do que te apresentar, se apresente aí para a nossa audiência aí. Obrigada, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela oportunidade de estar aqui, mais do que me apresentando, levantando a minha bandeira, a minha causa. Eu sou Jenny Garzon, sou venezuelana, como o sotaque já diz, né? Sou engenheira de produção, empresária, e hoje eu lidero um movimento para a erradicação do câncer do colo do útero. Minha mãe morreu de câncer do colo do útero quando eu era praticamente uma criança. Nós éramos muito pobres. Minha mãe é analfabeta, nasci numa favela, e morreu sem chance de poder ter um diagnóstico precoce. E graças a Deus eu tenho hoje a oportunidade de ser empresária e ter os recursos, não somente financeiros, mas também a capacidade para poder decidir liderar esse produto, esse movimento, que é a erradicação do câncer do colo do útero. E hoje nós estamos aqui nesse momento muito propício ao movimento global para conseguirmos a vitória de erradicar o primeiro câncer, e eu estou tentando fazer minha parte, deixar um pedacinho do legado, não é, Moisés? Muito legal. E, Moisés, se apresenta aí também, esse cara é um entusiasta, é um cara que, eu sou muito fã dele, é um cara que, enquanto muitos estão aí tentando ficar em casa, perna pro ar, tentando ver o que vai fazer da vida, desanimado, né? Às vezes em depressão, às vezes triste, porque, enfim, a gente chega numa certa idade da vida que a gente conquista tudo e depois a gente fala, tá bom, conquistei, e agora? Aí parece que a vida perde meio sentido, você com tudo, o seu problema já não é mais o financeiro, o seu problema agora é o tempo, e você fala, o que eu faço com o tempo? Muitos ficam aí deitados, desanimados, desmotivados, esperando chegar o final de semana, talvez para ter uma animação. Esse cara aí revolucionou, então esse cara é surreal, e ele tem mexido aí com uma galera aí, 50, 60 a mais, 70 a mais, e um grande amigo, Moza, fala um pouquinho aí de você, fala do seu projeto. Primeiro, obrigado, tá? Obrigado ao time aí, teu time de técnicos. O Anderson é um amigo, parceiro, a gente tem uma sinergia, uma simbiose, a gente se fala de madrugada, 2 da manhã, 4 da manhã, 1 da manhã, estamos online, a gente está sempre no match, né? Meu nome é Moses Flitter, eu tenho 64 anos, eu falo que sou empresário, eu nasci empresário com 15 e continuo sendo empresário, investidor, mentor, palestrante. Trabalho com real estate e trabalho com imóveis, que é a nossa operação principal, mas de 6 meses para cá, né, Jenny? Sim. 6 meses. Quando você foi no nosso primeiro curso? Tem outubro, isso, né? Outubro. A Jenny foi nossa mentorada lá de IA, junto com o Anderson. Então a gente tem uma caravana aqui de duas trilhas. Uma trilha de um aprendizado de IA sem mistério, para as pessoas que não têm nenhuma ligação com o digital e com o básico da IA, a gente tem uma esteira de produtos que é o IA Sem Mistério. E a gente criou agora uma comunidade que está vindo muito forte nos Estados Unidos, que chama Note, New Older Living Trend, que é a nova maturidade de se viver. Então está vindo um movimento muito grande de wellness, de qualidade de saúde, de vida, de longevidade, de esporte, de
mentalidade, de estudo contínuo. Então a gente está encabeçando esse movimento, nós vamos falar dele aqui, que é o Note. Nós já criamos uma comunidade, o Anderson já está com a gente lá, a 2Clique já está com a gente nessa comunidade, e ela está crescendo, e é disso que nós vamos falar hoje. Maravilha. Então, você vê, aqui nós vamos falar um pouco desse Note, que realmente é um movimento bem bacana, mas vamos falar da saúde da mulher, vamos falar desse movimento, né? E assim, até para dar uma inicial para você, a gente tem engajado muito, o 2Cliques, né, só para a gente ficar todos na mesma página, ele é uma plataforma que conecta tudo e todos, né, as informações. E a gente faz isso se conectar em 2Cliques. E a gente descobriu que nós podemos verticalizar isso e cada pessoa ser responsável por esse bloco. Então nós temos o público feminino. Qual que é o objetivo da 2Cliques? A gente vê assim, grandes movimentos, grandes ideias, só que elas estão todas fragmentadas na internet. Então você tem o seu esforço de divulgar o seu canal, que está voltado para o ambiente, para a comunidade feminina. Nós temos diversos outros grupos que também defendem bandeiras, tudo voltado para esse público feminino. Eu falei, por que não juntar tudo isso em um único local? Levar essas pessoas dentro desse ecossistema se juntarem, se multiplicarem. Porque no fundo, assim como nas empresas, eu vejo que o cliente é o mesmo. A mulher é a mesma, no seu canal, no canal da outra, em diversos outros canais. Só que ela se perde, às vezes não chega a informação, ela não tem acesso. E a gente quer levar essa informação desde a base, lá da favela, até uma alta executiva que às vezes também não tem acesso. A gente conversa com várias pessoas, não é pela posição que ela está que ela tem acesso à informação. Né? Ontem eu fui surpreendido numa reunião com uma pessoa que veio de Brasília, e ele falou assim, por exemplo, eu assino uma plataforma que eu pago R$60 por mês e posso estacionar em qualquer estacionamento aqui em São Paulo durante o mês inteiro. Eu pago R$60. Pô, um estacionamento você ficar aqui algumas horas que você paga 50, 60, ele paga 60 o mês inteiro. Quem sabe dessa informação? Ele. Eu falo, cara, eu não sabia. Vamos trazer isso para cá. Olha quantas pessoas. Dá dois. Antes que eu ponha no grupo, imagina a gente divulgando isso daqui organizado. Quando você fala assim, benefícios, nós estamos criando uma plataforma agora em um mês e pouquinho deve estar entrando no ar, de cupons de descontos e benefícios. Quer dizer, tudo aquilo que tem de cupom e benefício, nós descobrimos uma inteligência que ela une tudo isso aí nos marketplaces. E você fala, eu quero comprar alguma coisa na Magazine Luiza. Jabazinho da Magazine Luiza depois, pum, clica lá, os cupons de desconto. Eu quero na Americanas, eu quero, enfim, qualquer outra loja. São mais de 300 lojas. Nós já vamos nascer com 380 mil usuários dentro dessa plataforma. É um projeto incrível. E é um projeto que a gente está conectando com uma startup aqui. Né? Ele entendeu o nosso game, o nosso ecossistema e falou, quero estar dentro, quero colocar essa plataforma aí. Então a gente está já conectando isso. E assim, outra novidade, ontem eu tive com uma pessoa numa reunião, ela vem defendendo, e o que está me encantando muito esse projeto, é que a gente está conectando as pessoas para o propósito. Cada um com seu talento, que lindo, com seus recursos. E ontem eu conheci uma pessoa alemã, a Karen. Ficamos até altas horas da madrugada discutindo todos os projetos. Tem uma pessoa que veio para fazer a diferença do mundo. Ela falou assim, eu vou viver daqui até o final da minha vida. Ela é CEO de 3 empresas. Ela administra 3 grandes grupos e grupos gigantescos. Ela está dando palestra que ela vai trazer um conteúdo que nós não precisamos tomar remédio, que é essa coisa da depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Isso não é tratado com remédio, é tratado na mente. E ela simplesmente, só para vocês terem uma ideia, o nível dessa pessoa, ela dá mentoria por Tony Robbins. Uau! Para quem? Uau! Apenas ele? Apenas que ele. É o número 1. E digo outras pessoas. Então o contato dela é nesse nível. Então ela foi estudar com cientista, foi fazer Harvard, fazer diversas universidades para ter. Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Então você imagina uma pessoa dessa. E eu tinha conhecido também uma outra pessoa que falava assim, esses malucos, eu também sou chamado de maluco algumas vezes. Eu conheci outro maluco em Alphaville também, que ele falava assim, você precisa tomar remédio. E na época eu falei assim, né? Ele falou, só que eu não posso ficar falando, porque você sabe que tem uma indústria por trás disso. E realmente, e quando você começa a entender, e você começa a pegar essas pessoas que se aprofundam nisso, e você começa a ver que o poder está aqui. E eu vou confessar para vocês, sem saber disso, um dia eu tomei uma decisão, só para a gente contextualizar, eu tomei essa decisão de não tomar mais remédio. Né? Eu fui num médico, fiz vários exames, você está faltando isso, e remédio, vitamina. Aí chegou um dia que eu falei assim, eu olhava assim, eu falei assim, cara, parece que eu tenho 130 anos, eu estou tomando remédio para sobreviver. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou tomar, vou ver o que vai dar. Durante 2 meses, contrariando todos os médicos, eu parei. Eu fiquei tomando um remédio apenas, porque eu tinha feito uma cirurgia do coração. Eu falei, eu vou continuar tomando meu ASzinho lá, beleza, mal não vai fazer, né?
E beleza, e continuei, e parei 2 meses. Aí eu fui repetir todos os exames. Peguei, doutor, preciso refazer. Aí fiz. Aí quando eu voltei, Mose, a hora que pega o resultado, eu não gosto de ficar lendo diagnóstico, eu falei, o médico é para isso. Quando eu entreguei, ele falou, parabéns, tudo certinho, tudo beleza, tá vendo? Como foi boa as vitaminas, eu fico olhando para a cara. Foi ótimo. Eu nem discuti, porque eu parei de tomar o remédio. Uau. Só que eu comecei a trabalhar à mesa. Eu escrevi um livro que é o Mentalidade de Sucesso, né? E eu comecei a ler algumas coisas sobre o poder da mente. E quando a gente canaliza isso daqui na mente, a gente começa a mandar para a nossa mente, a gente tem a nossa fé e a gente une a fé com a neurociência, com diversos outros fatores que a gente começa a tentar controlar a nossa mente, a gente vê que o que nos trai é a mente, o que nos potencializa é a nossa mente, o que nos deixa deitado é a nossa mente. Né? Então a gente tem que exercitar, é um exercício. Assim como você faz uma academia, a mente você tem que exercitar. Então quando você ativa essa parte do cérebro, você começa a fazer. É difícil? É super difícil, mas é todo dia. Eu tenho um quadrinho lá em casa que eu leio. Às vezes eu falo, cara, parece que eu estou meio doido aqui, mas eu leio todo dia aquela positividade, e quando eu vejo, o cérebro começa a acostumar, vai acostumando, e de repente as coisas acontecem, você fala, caramba. Então, dentro desse ambiente da mulher, ela vem defendendo uma causa. Tem a Gabi também, vai ser a próxima entrevistada, nós estamos trazendo uma play de mercado de varejo, que vai ser top, porque nós vamos montar mulheres do varejo, mulheres empreendedoras. Então nós temos por trás aí mulheres como a Trajano e diversas outras megas empresários. A gente tem uma reunião em breve aí para a gente contextualizar tudo isso, mas centralizar em um único local tudo relacionado ao mundo feminino. Do empreendedorismo, da saúde mental, da saúde física, enfim, nós queremos trazer essas pessoas que têm conteúdo, pessoas que têm autenticidade, para a gente acabar com fake news, né, e trazer isso. Então, desculpa a fala, né, a introdução, mas assim, sinta-se à vontade, fale do seu produto, fale da sua transformação, fale, porque você está aí, escuta, essa informação pode transformar a sua vida, você ter acesso a algo que você talvez nem sabia que existisse, ou que tem um tratamento, talvez para um problema que você possa estar enfrentando. Então, o microfone é seu, fale, se apresente, fale tudo que você quiser falar. Uau, que lindo, né? Deus não une pessoas, une propósitos, né? E cada vez isso é mais forte. Todos os lugares que eu vou, as conexões que eu faço, eu percebo como todos estamos por trás disso, querendo deixar um legado. E esse lugar de fala é muito importante, porque as mulheres não sabem a importância da saúde preventiva no campo do colo do útero. Hoje existe um exame padrão que é chamado de Papa Nicolau, para explicar muito brevemente, porque essa sementinha que a gente vai plantar aqui hoje. Esse é um exame que toda mulher faz todo ano. É um exame extremamente violento para uma mulher, é muito agressivo. É um exame que ele passa os limites, né, do nosso íntimo, né? E as mulheres não gostam de fazer. E é um exame que ele detecta a lesão no colo do útero, uma lesão pré-cancerígena ou até cancerígena. Só que pela forma que ele é coletado, as mulheres evitam fazer esse exame. E quando eu comecei a desenvolver o produto, há 3 anos atrás, eu pensei na minha mãe mesmo. Minha mãe era analfabeta, ela sentia muita vergonha em fazer o Papa Nicolau, porque as mulheres, quanto mais carentes, elas não têm como escolher se vai no médico, no posto de saúde, e vai ter um homem ou uma mulher. E tem muitos homens. Quando chega um homem, ela recua, ela vai embora e não faz. Então, eu sempre falo que o que matou a minha mãe foi a vergonha, não o câncer. Foi a vergonha de fazer o Papa Nicolau. Tinha 47 anos, eu tenho 46, então era uma mulher extremamente jovem. E eu decidi, bom, eu quero salvar mulheres como a minha mãe, porque eu sei o que é a orfandade. Eu já não tinha pai, éramos, como eu disse, muito carentes, então eu fiquei numa vulnerabilidade extrema que poderia ter me transformado numa outra pessoa. Mas graças às minhas escolhas, eu sempre trabalhei, lutei, venci, mas eu sei que não é fácil sair da favela. Então, eu enxerguei isso. Eu falei, vou desenvolver um produto para uma mulher como a minha mãe. E a primeira barreira que impede que as mulheres detectem precocemente o câncer do colo do útero é essa. É a forma que ele é coletado. Então, nós fomos procurar no mercado e descobrimos que a Holanda já tinha liderado esse movimento. Há mais de 30 anos, ela começou a defender a autocoleta. E assim foi que nós trouxemos esse produto aqui fantástico. Imagina, isso daqui
É um autocoletor, onde a mulher sozinha, ela introduz na região Que íntima, legal. faz 5 giros, retira, e aqui tem um material genético do colo do útero. Com isso daqui, você acaba com a barreira que afasta a mulher do exame preventivo. No lugar de uma mulher se deitar numa maca, ter que, né, desculpa que não tem outra forma mais técnica, tem que falar, abrir as pernas, introduzir um espéculo que machuca. Vocês, homens, têm muito medo de fazer o exame, né, do toque, né, do reto. Imaginem vocês ter que fazer uma coisa muito pior todos os anos. Então, quando nós criamos isso, fomos muito felizes em conseguir acertar que as mulheres tirem o medo de fazer o exame. Mas a forma de coleta não era só o que salvaria as mulheres. Precisamos também de uma metodologia que eu defendo, que é a detecção precoce. A detecção precoce, a medicina preventiva, ela custa 1/10 do que a medicina reativa. Mas, infelizmente, a nossa cultura é da medicina reativa. E mantém a grande indústria, que gira em torno de medicamentos, gira em torno da reatividade. Mas a saúde preventiva é a que é realmente efetiva, é chegar antes. E o exame do Papa Nicolau, ele detecta a lesão, mas ele não detecta antes da lesão acontecer. E foi assim que nós entendemos, pesquisando, procurando o que tinha de inovação no mercado, que nós descobrimos que existia um exame genético, que ele consegue detectar 10 anos antes da lesão surgir. 10 anos? 10 anos. Nossa. Então, se eu tenho uma forma, cada vez que eu falo eu arrepio, sabe? Porque eu sinto, assim, que é a cura mesmo, né? Dessas mulheres, é a salvação dessas crianças que não vão ficar órfãs, né? Então, esse exame genético, ele não dá uma probabilidade, ele detecta. Vou explicar para leigos, né? Qual a diferença? Todos nós já escutamos falar de exames genéticos. Por exemplo, de mamas, que é o que mais mata mulheres no Brasil. O exame genético de câncer de mamas, ele detecta uma probabilidade. Por quê? Se eu pego 100 mulheres com câncer de mamas, 10, 12 terão essa mudança, essa mutação genética. Se eu pego 100 mulheres com câncer do colo do útero, 100 mulheres terão o código genético que eu detecto. Essa é a diferença. Não todas as mulheres que dão positivo para o nosso exame irão desenvolver, mas as que vão desenvolver estão ali. Essa é a grande diferença. Então, se eu consigo tirar a barreira da forma que ele é coletado e acrescentar um exame que me dá 10 anos de tempo, eu consigo atingir minha meta, que é erradicar o câncer. E é assim que além disso, nós acrescentamos uma plataforma onde nós conseguimos garantir que a mulher que detectou sem ter a lesão cancerígena consiga realmente não desenvolver o câncer do colo do útero. E eu levantei essa bandeira, Anderson, eu fui chamada de louca muitas vezes, inúmeras vezes. Ainda bem que temos loucos assim, né? Ainda bem, por muitas vezes as pessoas me falavam, desiste, porque eu tive que abrir mão de outras empresas para me dedicar a esta. Mas é o que você falou, chega um ponto na vida que eu decidi, mais do que só dinheiro, deixar um legado. Eu tenho o vidômetro, que é o número de vidas que nós estamos salvando através desse produto. Que legal. E é isso que enche meus olhos, que me dá forças todos os dias para eu saber que eu estou deixando um legado e que muitas crianças não irão ficar órfãs como eu fiquei. E assim, hoje, olha como é Deus e o mundo, né? Em novembro, o Ministério da Saúde decretou que ele vai tirar o Papa Nicolau e ele vai colocar o exame genético. Então, o que parecia um sono há 3 anos atrás, parecia loucura, hoje se tornou realidade, de uma forma que eu nem planejei, nem esperávamos. O mercado esperava que, claro, o exame genético viesse, mas gradativamente, não assim, estou tirando o Papa Nicolau. E hoje estamos num momento muito feliz. Meu produto já está em vários lugares no Brasil e cada vez mais crescendo. Então, o mais importante é levar a mensagem, que as mulheres saibam que existe outra forma de coletar, se ela não coleta o Papa Nicolau pela forma que ele é feito, e que existe um exame que detecta precocemente. Então, nós temos que unir todas as mulheres e os homens para fazer essa rede. Essa corrente, essa... Mutirão.
Exatamente. Fazer um mutirão. Exato. Não, eu acho, Divulgar. gente, assim, talvez, não sei se vocês estão conseguindo enxergar pela distância, mas eu vejo o olho dela brilhar, né, eu vejo ela brilhar, assim, então, assim, é uma mulher bonita, inteligente, empresária, bem-sucedida, e a mulher que está pensando num legado de salvar vidas. Você falou do vidrômetro, Marcelo, já a equipe, já pode providenciar para a gente ter esse vidrômetro dela na plataforma lá para divulgar esse serviço aí, é fantástico. Né? Nesse portal que nós vamos fazer das mulheres de varejo aí, de certa forma, que são todas as mulheres, né? Vai ser um canal voltado para o público feminino, com certeza a gente vai querer dar um destaque, porque quero te parabenizar por a iniciativa, por lutar, né? Porque eu falo assim, é difícil quando a gente tem uma ideia, às vezes a gente não tem a grana, às vezes a gente não tem a tecnologia, a gente não tem o recurso, às vezes não tem o conhecimento, a gente tem a vontade, né? Eu sempre falo, quando você tem uma vontade no coração, você tem um desejo, e isso tá dentro de você, de uma forma pura, íntegra e conectada com o divino, tem que dar certo. E dá. Eles não capacitam, né? Deus capacita a gente. E vai dando, e vai colocando pessoas. E é incrível como que vão acontecendo as coisas. A gente tem vivido dias extraordinários, assim, com pessoas extraordinárias. Você fala, caramba, ele conecta você, que conecta o outro, que conecta. E quando a gente vê, no final, está todo mundo pelo propósito. Todo mundo tentando fazer alguma coisa. E eu acho que é isso. Nós temos condições de mudar. Nós temos condições de salvar vidas. Seja, às vezes, dentro de qualquer área. Uma palavra, você tira uma pessoa da cama. Uma palavra, você faz a pessoa se levantar, e essa pessoa ela se levanta de uma tal forma tão gigante que ela transforma a vida de outras pessoas. Então, quando alguma pessoa fala assim para mim, eu te agradeço, eu falei, não precisa me agradecer, passa para frente, porque e fala para o outro passar. E se a gente transformar essa corrente, a gente pode sim mudar. Pode parecer um negócio meio louco, a gente se sente pequeno, mas é que 3, 4, 5, um grupo. Não. A gente muda, a gente pode mudar o governo, a gente pode mudar, porque nós que elegemos as pessoas, nós que criamos as coisas, e de novo, Deus capacita cada um de nós com a nossa inteligência de entender e ver o que eu posso fazer para melhorar a vida do próximo. Eu acho fantástico, então eu fico encantado quando eu recebo pessoas assim como você, que está construindo, pessoas como o Mozi, que está aí levantando, fala, vamos lá, 5 horas da manhã, cadê? Para você que falou que é na academia, não tá? Eu falei, pô, esse cara é maluco. Os caras não vão. Os caras não vão, né? E o cara pensa que é zoeira. Eu abri a academia às 6 hoje. Eu falei para um cara, falei assim, vamos treinar aqui, horas? 5 horas. Eu esqueci de desmentir, né? Eu falei, na brincadeira, 5 horas, toca o interfone, o cara tava lá, falei, eu tinha ido dormir 3 horas da manhã. Quer dizer, você estava falando em vidas, né? Hoje aconteceu um negócio muito engraçado. Que o meu horário da academia era 9, né? Mas meu personal falou, 9 não vai dar. Eu falei, eu também não posso, que eu tenho que ir para São Paulo. Ele falou, então me acorda às 5 que eu me encontro com você às 6. Que ele é meio maluco que nem eu. Então eu cheguei às 6 e abri uma academia. E aí eu estava entrando, e estava entrando uma menina junto comigo. Uma menina bem humilde, né? Foi muito legal isso aí. E ela é de uma empresa terceirizada que limpa a academia. E ela me chamou pelo meu nome. Aí ela falou, Moses, eu posso falar com o senhor? Eu falei, lógico, tudo bem? Ela falou, eu queria falar com o senhor. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, você trabalha aqui? Eu falei, eu trabalho. Eu trabalho nessa empresa terceirizada, faço faculdade de administração à noite, faço isso aqui para pagar minha faculdade, tenho 27 anos. Falei, nossa, que bárbaro, me fala um pouquinho mais de você. Ela falou, não, mas o que eu queria era agradecer para o senhor. Falei, mas agradecer o quê? Então, eu estou seguindo o senhor, e as palavras que vocês estão falando me ajudou bastante. Cara, me deu tão arrepio. Porque assim, eu estou nesse processo, mas tem hora que eu me pergunto, para mim mesmo, falo, será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Então, esse feedback que essa pessoa, batalhadora, humilde, que eu não sabia que eu estava atingindo, e ela me deu esse feedback, meu irmão, eu vim às 2 horas no trânsito, feliz, parado o carro, e eu só mentalizando. Então ela ganhou o meu dia, com uma palavra, ela me transformou, e ela me deu forças para eu continuar a fazer o que eu estou me propondo a fazer, porque assim como ela foi chamada de louca, eu estou sendo chamado de louco todos os dias, na minha idade, no meu posicionamento e no que eu estou fazendo, que eu estou fora do baralho, estou fora da régua. Então, eu preciso agradecer ela, né? Zilma, obrigado, tá? Com certeza você vai ver isso. E assim, cara, é maravilhoso. Então, se o vidrômetro dela é o que ela está fazendo, imagina o que isso volta para ela, de milhares de vidas que ela vai mudar o futuro. Então, ela já deixou um legado aqui registrado, tá?
E aí, pegando isso no paralelo, a gente vai falar das notes, né? Das mulheres notes. Então você tem hoje todas as mulheres notes de baixa renda, que são as mulheres mais de 60 anos, que não têm acesso a esse teu produto, a esse teu conhecimento, a essa tua virada de chave para, primeiro, prevenir que ela não morra, né? Que é o primeiro ponto. Segundo, que ela não sofra de imediato e ela trabalha na prevenção, que é um negócio maravilhoso, né? Então, é incrível isso, mas eu fiquei muito feliz porque o meu projeto de reinvenção que a gente está fazendo no Movimento Note para as pessoas que estão não em movimento, tá? Elas estão estáticas. Então nós precisamos trazer essas pessoas, homem, mulher, que estão nesse processo, procrastinando, sem propósito, sem uma vontade, sem vibração, sem, cara, não está curtindo os filhos, não está curtindo a esposa, não está curtindo ele. Então, um dos nossos trabalhos na comunidade Note é trazer isso para a vida e mostrar para você que você é a pessoa mais importante. Chegou o seu momento. Agora é você. Não é mais para você cuidar de filho, não é mais para você ficar cuidando do trabalho. Você tem que cuidar, como o Anderson falou, da sua mente, estar feliz, estar com pessoas que querem estar com você, fazer o que você quer fazer e, o mais importante, não se preocupe com o que os outros vão falar do que você vai fazer. Se você quiser fazer yoga, faça yoga. Se você quiser fazer meditação, faça meditação. Só escolha uma atividade e comece. Comece com a atividade simples, mas faça ela resilientemente, todo dia um pouquinho. Você já vai sair de um processo e vai entrar num outro processo mental. Só um ganchozinho. Essa semana eu gravei um podcast com o Léo Simão. Léo Simão é meu irmãozaço. Com certeza deve conhecer essa cientista. Ele é neurociência, ele é filósofo, foi empresário, big empresário. Cara, ele tem 1 milhão de seguidores e ele tem um negócio chamado Calma da Mente. Podem seguir aí. Abraço, Léo. A Calma da Mente, ele está dando mais para 150 mil pessoas treinamento. Através do treinamento dele, a pessoa tem um equilíbrio mental, sai fora do remédio, sai da depressão, sai da procrastinação e vem para um equilíbrio mental e um posicionamento para você poder começar a voltar para suas atividades normais. Então, está tendo esse movimento hoje, junto com o dela, físico, junto com o wellness, só se fala em wellness hoje. O que hoje é o X da questão? O que está mais no cerne hoje? Não é mais o dinheiro, não é mais o patrimônio. Por quê? Porque a geração milênio, quem nasceu nos 2000, cara, ela não está nessa pegada. Ela não quer carro, ela não quer casa, ela quer trabalhar numa empresa, na 2Clique, onde a 2Clique entenda ela, onde a 2Clique tem uma qualidade de vida para ela, onde a 2Clique entenda para ela o que ela precisa, num ambiente legal. Então o cara hoje, o milenial, ele quer muito mais hoje estar num lugar legal, que tem a ver com ele, com o propósito dele, do que naquele modelo da Xerox de 20 anos atrás, ou modelo da IBM. Esses modelos estão caindo. Só para os bancos, né? Só para os bancos. Esses modelos estão caindo. E aí vem a IA. A IA está trazendo essa nova geração, onde um menino da casa dele pode ser numa comunidade de baixa renda, onde, com a internet pública, ele pode mudar o mundo, Anderson. Beleza, rapidinho, só cortando, a gente está com 3 minutos. Eu estou com uma pergunta para Jenny, que é a Joana. Jenny, o que eu fazer no caso de ir a um atendimento e ser abordada por um médico do sexo masculino? O que você sugere? Joana, tudo bem? Obrigada pela tua pergunta. Olha, hoje ainda o produto não está em todas as unidades básicas de saúde, eu estou lutando por isso. Mas entre você não fazer e ter a coragem de você passar por esse processo com um homem, eu te recomendo fazer. Porque foi por isso que a minha mãe morreu, porque ela tinha vergonha de fazer com homens. Então, já está chegando. Daqui a pouquinho vocês não vão sofrer mais disso. É para isso que eu luto, mas
tem que fazer, mesmo com homem. Olha, e obrigado, né? Quem tiver mais pergunta pode mandar, porque o nosso tempo às vezes ele é curto, passa tão rápido, Sim, e deixar, sim. né? Mas a gente vai responder essas perguntas, se tiver pode deixar, nós vamos fazer chegar, nós vamos deixar todas as informações aqui para que vocês possam consultar. Mas assim, a gente também está assumindo um compromisso aqui, como eu falei, o nosso propósito é ajudar tudo e a todos, e a gente sabe que isso pode ajudar muitas pessoas. A gente está trazendo comunidades, líderes de comunidades, de favelas. Ai, excelente. Então, nós vamos levar essa informação, né? A gente sabe que a gente tem que fazer uma parceria poder público e privado, e a gente também tem alguns canais com alguns líderes no nosso governo que têm interesse, são pessoas também que estão conectadas com o bem também, sabe? De levar esse propósito. Então, pode contar com a gente, com a 2 Cliques, com canais de contato, com nossos parceiros, amigos, que a gente vai tentar levar essas informações, porque tudo que a gente vê que é para salvar vidas, para curar a mente, para tirar as pessoas da cama, para fazer esse movimento note, né, dos prateados, se movimentar e ter, nós vamos fazer. Então, assim, ficaria mais horas, mas vamos marcar outras vezes, vamos fazer uma outra sessão aqui, um outro podcast voltado para a saúde mental, depois me conecta com essas pessoas. Acho que é legal, aí de repente eu tenho que trazer a Karen também, para trazer 2 especialistas, para ter esse debate, né, que eu acho que vai ajudar. Então, tudo isso é para ajudar as pessoas, né? Eu acho que muito legal. Acho que a gente tem que construir a nossa história, não é para ganhar seguidores, não é para ser exaltado, pelo contrário, é para a gente sentir, né, que a gente fez a diferença na vida das pessoas. Então, queria agradecer demais a tua presença, queria agradecer, Mose, pelo contato, pela tua presença, pela tua história também. Eu fiquei feliz de trazer a Jenny, porque a Jenny tem esse projeto, então a gente tem que trabalhar e botar o projeto da Jenny em tudo que é local, botar em tudo que é canal de comunicação, para todas as pessoas terem acesso a esse projeto incrível. Obrigada. Deixa a mensagem final. Olha, bom, novamente muito obrigada a vocês, obrigada, né, aos espectadores. E a minha mensagem é trazer para nós a autorresponsabilidade de que é possível mudar o mundo. Eu acordo meu filho todos os dias de manhã, não falo bom dia, eu falo quem vai mudar o mundo, e ele acorda eu. Então, é o que eu acredito, porque eu sei que quando a gente está numa favela, numa situação de extrema carência, você não se permite sonhar. Mas todos nós podemos mudar o mundo. Então, mude seu mundo passando informação para as pessoas mais velhas, para a mulher que está do lado. Você pode sim mudar o mundo. Tome isso para você. E obrigada. Nossa, que mensagem. Eu vou adotar isso. Eu vou olhar para o espelho todo dia, você também olha para o espelho e fala, quem vai mudar o mundo? Aí você fala, eu mesmo vou mudar o mundo. Então, isso faz. Você pode mudar o mundo, né? É isso. Essa foi minha. Muito obrigado. Agradeço demais novamente ao Mose. Deixa a sua mensagem final aí, Mose. Pessoal, pode seguir a gente no Instagram. Vai ter uma comunidade. Você entra no meu Instagram, Moses Flitter, MOSS. E aí você cai na comunidade Note, que eu falo comigo, eu fico agitando o grupo o dia inteiro lá. Me agita. E o mais importante, propósito não tem idade. Esse é o slogan do Note. Maravilha. Bom, obrigado novamente à audiência, a todos vocês. Nós vamos deixar todos os contatos aí para vocês, nós vamos fomentar o contato dos nossos 2 convidados especiais. E a gente agradece mais uma vez pela audiência. 2 Cliques Pod, como eu disse no início, é um canal onde você pode tudo. Traz a sua história, traz o seu produto, traz aquilo que você vai transformar a vida das outras pessoas. Então, se o nosso desejo é que essas informações tenham atingido você, ou que você tenha adquirido esse conhecimento, leve adiante para alguém que às vezes está precisando dessa informação. Então, deixa aqui os seus comentários, sugestões de pautas, e se você tem uma história para contar, se você tem uma experiência, se você tem um produto, não importa, venha falar conosco, entre em contato nos nossos canais, porque aqui no 2 Cliques Pod você pode tudo, aqui não é fake news, aqui ninguém está usando técnica para enganar você, de mentoria, tentar vender produto, absolutamente nada, aqui é vida, experiência de vida, de transformação, de superação e de propósito. Então fiquem com Deus e mais uma vez obrigado pela audiência.